Quero compartilhar um resumo de uma lição do curso Habitudes, deste módulo chamado Habitudes, a arte de conectar-se com os outros. A lição se chama O Princípio de Paul Revere. E aí eu quero compartilhar algumas questões para a gente estar ponderando aqui. Diz o seguinte: tanto Paul Revere quanto William Davis cavalgaram à meia-noite. Porém, apenas um deles, o Paul Revere, foi capaz de se conectar com as pessoas e influenciá-las para que agissem. O que mostra se um líder tem credibilidade ou não é a sua capacidade de mobilizar os outros. Uau! Sabe, refletindo um pouquinho, lembrando da minha vida, teve momentos, acho que não foram poucas não, mas teve vários momentos em que eu me senti frustrado, talvez até irritado, por não ter conseguido, por exemplo, mobilizar as pessoas que trabalhavam comigo, ou com quem eu me relacionava, ou que eu queria mobilizar, para fazer alguma coisa. Teve momentos em que eu fiquei muito frustrado porque eu não consegui mobilizar essas pessoas, mesmo quando a causa era realmente muito importante. Isso me deu uma frustração, e eu confesso que em muitos momentos a minha tendência era de culpar as pessoas, E quando de fato eu é que não tive a competência ou a habilidade, a destreza em mobilizar as pessoas como deveria mobilizar. O que é relatado aqui nessa lição, que eu quero compartilhar, porque eu acho que é importante para mim e quero compartilhar para que seja importante para você também, é que esse personagem, o William Davis, ele, em comparação com Paul Revere, ele não possuía a habilidade de, por exemplo, convencer e mobilizar as pessoas. O contraste que a gente pode ver entre os resultados que foram obtidos pelo Paul Revere e pelo Davis, mostra basicamente uma verdade em termos de liderança, que é aí que eu acho que é importante a gente ficar atento. É que, e o Dr. Tim Elmo, que é o criador do Habitudes, ele chama esse princípio de o princípio de Paul Revere. Porque, veja bem, é que eu não quero dar spoiler da lição, mas conta-se aqui que na história, entre Estados Unidos e Inglaterra, o Paul Revere conseguiu mobilizar as pessoas. E o Davis, que também saiu para fazer basicamente a mesma coisa, não conseguiu mobilizar as pessoas. E a grande questão é por quê? Ou seja, se a gente for resumir, a essência da liderança consiste justamente em mobilizar as pessoas, levá-las a uma ação. Por exemplo, Paul Revere, que é citado aqui, ele foi capaz de se conectar com as pessoas, com os cidadãos locais. Ele conseguiu influenciá-los, ele conseguiu fazer com que eles agissem, para que se levantassem, colocassem a mão na massa e tomassem uma atitude. Já o William Davis, ele não tinha a credibilidade, ele não tinha a aptidão, ele não tinha a habilidade de se comunicar, ele não tinha a confiança e o respeito que talvez dariam para ele o poder de convencimento junto às pessoas para que as pessoas também corressem o risco e fizessem as ações. Sabe, eu tenho procurado entender e aprender, e eu estou compartilhando este vídeo para que você também possa entender e aprender que há alguns elementos imprescindíveis que capacitam o líder a mobilizar as pessoas. Lembrando que sempre que eu falo líder é a questão da influência e não de um cargo, tá? Quais são esses elementos que eu preciso ficar atento e você também, para que a gente possa mobilizar as pessoas? Seja da nossa família, seja da empresa, seja onde quer que a gente esteja inserido. Primeiro, são os relacionamentos. Nós somos ouvidos em virtude daqueles que a gente conhece, daquilo que nós conhecemos. As pessoas nos ouvem porque percebem que a gente conhece bem sobre o que nós estamos falando.
Acredito que outro elemento muito importante que é compartilhado aqui pelo Habitude são as aptidões. Nós somos ouvidos muitas vezes em função do que a gente é capaz de fazer. Isso inspira confiança nas pessoas. O terceiro elemento que é básico e imprescindível também é o caráter. Nós somos ouvidos pelas pessoas em função da nossa integridade. E o oposto é verdadeiro. Outro elemento são as nossas convicções. As pessoas nos ouvem, prestam atenção na gente, as pessoas nos escutam em virtude da paixão que a gente demonstra pela causa. Enfim, o princípio é o seguinte: a influência cresce quando oferece para as pessoas o recurso mais escasso. Quando você oferece alguma coisa que é rara, a sua influência aumenta. Não é verdade? Vamos parar e pensar um pouquinho aqui. Se a gente oferece alguma coisa que é muito comum às pessoas, que é o que todas as outras pessoas fazem, as pessoas não param para nos escutar. Mas se a gente age como Paul Revere agiu, pautado sobre a credibilidade que ele tinha, a destreza e habilidade que ele tinha de comunicar as coisas, a confiança que as pessoas depositavam nele, e não era pela questão de um cargo importante que ele exercia naquela época, mas pela influência dele. Então, quando nós agimos e somos baseados naquilo que o princípio de Paul Revere está nos falando aqui, eu acredito piamente que a gente pode mobilizar e consegue mobilizar as pessoas para uma causa importante. Quero te convidar para a gente estar refletindo sobre isso, para você refletir sobre isso. Pensa numa causa que você considera importante e que você vê que precisa ser feita, trabalhada, alterada, transformada. Pensa numa causa. De que maneiras você vai tentar mobilizar as pessoas? A gente precisa trabalhar para ser como Paul Revere, para ter esses elementos na nossa vida, e não como William Davis. Tá bom? Até mais.